Oi, oi! Olha quem está aqui, Theo. Ficou aqui no meu pé, querendo carinho. Vou começar a trabalhar, Theo. Vai. Oi, gente! Estamos aqui, nossa primeira aula sobre comunicação. Trouxe essa bolsinha para você, porque essa bolsinha é sobre a Malk. Olha que lindo, gente! Essa bolsinha é a Malk, Mentoria Avançada de Líderes de Casais. Todos ganharam essa bolsinha, porque essa bolsinha tem um kit. E esse kit tem a cápsula do tempo, onde nós estamos colocando, cada aula, nós colocamos uma mensagem que mais marcou as nossas vidas e o que nós fizemos como atividades, para no final do curso nós avaliarmos como mudou a nossa mentalidade, quantas coisas passaram e que mudou as nossas vidas. Aqui também nós colocamos atividades, colocamos também um óculos desse aqui, porque esse nós vamos tratar sobre a comunicação. Esse óculos que a gente colocou para visão masculina e visão feminina são esses aqui dos líderes que nós vamos estar usando hoje na aula de comunicação. E você vai compreender como que funciona essa aula de comunicação. Então nós vamos iniciar, hoje nós vamos usar o Superchat para nós estarmos falando sobre a comunicação. Muito bem, olha só, você já viu, já viajou para algum lugar e que nós precisamos usar o GPS ou um mapa? Não sei. Então, falar sobre comunicação é falar sobre esse mapa. Nós usamos o GPS. O GPS, ele nos dá um direcionamento sobre o local. Quando eu vou para Guarapari, em férias, estive lá semana passada, a gente vai olhando o mapa, o Waze, no meu caso, e nós vamos olhando a direção. Olha, vira à direita, vira à esquerda, tem um buraco, ainda tem lá. Ou seja, são avisos que vai nos dando direcionamento para nós chegarmos até aquele local. Mas não especifica totalmente o território. Olha, fulano está andando ali, o nome dele é tal, ele está com a roupa tal, ele está falando tal coisa. Não, porque é só um mapa. É só um direcionamento para o local, mas não é o território por completo, aonde está assim, o mar está assim, não. O mapa é só um direcionamento e uma parte do local, mas não é a essência do local, não é o fato do local. O que eu quero dizer sobre isso? O mapa é só um direcionamento, enquanto o território é um fato. Mas para que isso tudo que você está falando, pastora? Eu estou falando sobre isso porque eu quero estar tratando sobre a nossa comunicação como casal. Todos nós temos um mapa. Todos nós temos um mapa a poder direcionar nossas vidas. Só um minutinho. Aqui diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7, que como imagina tua alma, assim é. Ou seja, como você cria uma imagem na sua alma, no seu coração, no seu pensamento, assim vai ser. Isso é muito importante para a comunicação. E a palavra já nos diz isso. Eu gostaria que você marcasse na primeira aula, já para colocar na sua cápsula do tempo, sobre Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Como imagina tua alma, assim o é. Assim é. Como você cria uma imagem na sua memória, como você cria uma imagem no seu mundo interno, assim é. Sabe o que eu quero dizer sobre isso? Assim é o nosso casamento. Muitos vivem mais com a ideia que fizeram do outro, do cônjuge que você casou, que é o seu mapa. Qual o nome disso, pastora? Mapa mental. Mapa mental é tudo aquilo que viveu como experiência de vida, como aprendizado, como ensinamento e que ficou como memória, tá? De infância também, de criação e que ficou dos seus pais e tudo que você observou, percebeu o mundo, ficou registrado. Nós temos um registro dentro de nós e o nome disso, toda essa formação é chamado de mapa mental. Se nós usarmos esse mapa mental, nós começamos a achar que o mundo é desta maneira. É o nosso casamento. Não é o território real, mas é um mapa mental. Casamento é uma viagem.
como ensina Josué Gonçalves, meu mentor. Mas o problema começa quando um está viajando com um mapa diferente do outro. O que quer dizer isso? Mapa, para mim, hoje, eu quero dizer sobre a visão. Às vezes você está casado com alguém, mas com uma visão diferente. E nós temos que ter muito cuidado com o nosso mapa mental, porque a Bíblia diz que o que está guardado é o que contamina. Não é o que entra na nossa vida, mas é o que sai de dentro de nós, é que contamina todo o ambiente. E esse é o perigo de ignorar o território. Já quero iniciar essa primeira aula, Malk, sobre comunicação, e nós teremos 4 encontros sobre comunicação, mas esse é o nosso primeiro encontro, e eu decidi nós começarmos a falar na comunicação sobre mundo interno. Qual a aula de hoje? Mundo interno. Essas expectativas irreais que às vezes a Disney deixa para nós de príncipe encantado. Ele vai me fazer feliz, ele vai suprir todas as minhas carências. Será? Isso é o seu mapa mental, não é a aliança verdadeira. Tem às vezes uma visão errada, aquela visão distorcida, dizendo, ele vai me fazer feliz, ele vai suprir todas as minhas carências. Será? Isso pode ser o seu mapa mental, não a aliança verdadeira. Fantasias emocionais. Muitos se casam com a ideia de alguém, de um príncipe, de uma princesa, e não com a pessoa de verdade. Muitos se frustram. Aí vem a cobrança, o isolamento emocional, essa comunicação baseada no que eu acho e não no que o outro sente. Final, muitos divórcios. Um erro comum é falar sobre o outro ao invés de falar com o outro. Quantos estão falando de alguém e nunca com esse alguém? Essa comunicação é o que mais tem destruído casais. Essa cura que precisa. E como eu faço essa cura na comunicação? Atualizando o seu mapa. E o que é atualizar o seu mapa? Porque sem comunicação não há construção, de Josué Gonçalves. Sem comunicação é como você ficar com achismo. Troque hoje os seus achismos para a cura ativa. Aprenda a validar o território emocional do outro, porque o outro também importa. Os sentimentos, os medos, as feridas e a esperança. Decida conhecer o território real, não o que você pensa do outro. Jesus perguntou a Adão, onde estás, Adão? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Porque o primeiro casal, ele já tinha se perdido no próprio mapa da culpa. Um culpando o outro e os dois com vergonha. Já tinha acontecido uma traição. Hoje, o Espírito Santo pergunta, onde está seu casamento? Se posiciona. Está no mapa ou no território real? Está no que você pensa ou no que você quer mudar? Talvez você precise de cura, perdão e recomeço. Talvez precise de um GPS conjugal. E ele está aonde? Na palavra de Deus. Pergunta para você mesmo, quem está errado no casamento? Ei, não entre com a síndrome de Adão e Eva. A culpa é dele, a culpa é minha. Quem comeu, quem deixou de comer, quem serviu. Ei, não importa. A culpa não é de ninguém. O que precisa é alinhar-se e entrar no propósito que Deus tem para você. Decida então reconhecer e conhecer o território real. Ei, o versículo que eu deixo para você, Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para promover edificação. Porque dá graça aos que o ouvem. Efésios 4, 29. A palavra do Senhor diz, promover edificação. Só saia da sua boca coisas que edificam e não palavras torpes, porque nós vamos prestar conta até das palavras que saem da nossa boca, diz o livro de Mateus. O que sai da nossa boca, essas palavras torpes, essas palavras de ignorâncias, essas palavras de comunicação agressiva, também vamos prestar conta. Então a comunicação, ela não é só troca de palavras, é troca de sentimentos, de alma, afeto e construção de confiança. Eu deixo para você Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar.
Diz Tiago, capítulo 1, versículo 19. Então, ouvir é o primeiro passo para amar de verdade. Comunicação não é só falar, é escutar com o coração. Esse impacto da comunicação na vida do casal, porque comunicação é uma ponte que conecta dois corações e duas almas de criação e formação diferente. E essa ponte é que tem se acabado, destruído ao invés de edificar. Muitos casais vivem conflitos que nascem de uma palavra mal colocada, de um silêncio que machuca, e precisamos